Olá pessoal, nessa segunda aula de hoje a gente vai ver agora um pouco sobre mapa de riscos, tá? Continuidade da primeira aula que nós tivemos sobre saúde ocupacional. Então nós vamos falar agora um pouco nessa aula sobre mapa de riscos ou mapeamento de riscos ambientais, certo? Então o mapa de riscos, pessoal, ele foi criado através dessa portaria número 5, certo? No dia 17 de agosto de 1992, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A elaboração do mapa de riscos ela é obrigatória, tá bom, pessoal? Para as empresas que tenham grau de risco e número de empregados que exija a constituição de uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou CIPA, ou seja, tá? Vale ressaltar e precisamos atentar a isso. O mapa de riscos, tá, pessoal? Ele só é apenas obrigatório de acordo com o risco de atividade daquela empresa, como também o número de funcionários, o número de empregados que existe naquela empresa e que exijam, portanto, a constituição do CIPA. Então, se o risco determinado da empresa for um risco e o número de empregados for o número de empregados que onde exige a necessidade da criação do CIPA, então é necessário que exista então a exigência, de criação de um mapa de riscos para esse local de trabalho aí, para essa empresa, tá? Um mapa de riscos, qual a definição? O que é, professor, um mapa de risco? O que se trata? Então a gente vai ver isso agora. O mapa de riscos nada mais é do que a representação gráfica dos riscos de acidentes nos locais de trabalho, devendo ser sempre afixado, tá, em locais acessíveis e de fácil acesso e visualização para todos, funcionários, diretoria, visitantes, empresas terceirizadas que prestam serviço dentro do local, que são as terceirizadas, enfim. E todos os locais sejam de fácil visualização dentro desse ambiente de trabalho. E que tem finalidade de quê? Qual é a finalidade, então, nesse mapa de risco? Informar e orientar a todos que transitam pelo local sobre os riscos ambientais que estão sujeitos às pessoas em respectivos locais ou canteiro de obras, dentro desse local de trabalho aí. Então, esse, digamos assim, é a função principal desse mapa de riscos, então, que é essa representação gráfica. Então, o mapa de riscos, pessoal, são representados principalmente através de cores diferentes e de círculos dentro do layout, uma planta baixa da empresa, do local de trabalho ou do canteiro de obras, onde cada setor de serviço ou de obra que esteja ocorrendo, ele deve ser identificado através de círculos e com as respectivas cores, quais são os riscos ambientais que existem nesses locais. Tá? Mais à frente a gente vai ver um pouco a representação do mapa, um layout básico, para vocês observarem de como é que deve ser elaborado, então, aí esses mapas de risco, tá certo? Então, ele é representado através de círculos de cores e com tamanhos diferentes, que o tamanho vai representar, digamos assim, a dimensão do risco, se é um risco pequeno, se é um risco médio, se é um risco grande, certo? As cores vai representar o tipo de risco que existe no local, ok? E os fatores que podem gerar situações de perigo em função da presença de agentes físicos, químicos, agentes biológicos, ergonômicos e de acidente, os que representam aí os riscos ambientais, como também os riscos de trabalho, que são os riscos ergonômicos e de acidente, em todos os setores da empresa, canteiro de obras, enfim, em todo o ambiente de trabalho. Então, de quem é a responsabilidade aí em estar elaborando esse mapa de risco dentro da empresa, dentro do local de trabalho? Então, esse mapa de risco ele deve ser elaborado principalmente por quem? Pela CIPA, pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, juntamente com a participação dos trabalhadores que estão envolvidos em todo o processo de produção, a empresa como todo, de preferência de setores diferentes, principalmente, como também o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança do Trabalho, que são os representantes da contratante ou da empresa, Aí entra médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, juntamente com a diretoria, que compõe esse grupo de pessoas aí que vão compor e elaborar o mapa de riscos
do local. Tá? É importante que exista a participação desses setores, né? Principalmente dos trabalhadores envolvidos, porque nada mais do que os trabalhadores é que sabem os riscos que eles correm em determinados setores, porque de repente a diretoria da empresa não tem ciência do risco que pode ocorrer, por exemplo, de um trabalhador em ele estar operando uma máquina. O trabalhador em si que desempenha aquela função é quem tem conhecimentos, né, para entender os riscos que ele está sofrendo. Por isso, no momento da elaboração desse mapa de riscos, é importantíssimo que esteja a participação dos trabalhadores de diversos setores envolvidos na elaboração, porque mais do que os demais, esses trabalhadores estão presentes em todos os ambientes e sabem deles os riscos que eles estão correndo ao desenvolver uma tarefa, ao operar uma máquina, por exemplo, tá? Aqui eu trouxe a representação, então, aqui desse pequeno mapa de riscos, para que vocês possam dar uma olhada de como é que funciona, de como é elaborado. Aqui a gente trouxe um layout pequeno, provavelmente aqui de uma parte de uma indústria automobilística, né? Estamos vendo aqui linha de montagem, pintura, né? De uma fábrica de automóveis, de fabricação de automóveis, um pequeno setor. E ali no canto esquerdo, na parte de cima, vocês estão vendo ali os símbolos, né? Que são representados por círculos em tamanhos diferentes, onde cada círculo daquele, o tamanho, representa o risco, né, ao trabalhador, os tipos de risco, né? O círculo maior, vocês estão vendo que é considerado um círculo, um risco elevado, melhor dizendo. A de baixo já representa um risco médio e a menorzinha bolinha representa aí um risco leve. E embaixo nós estamos vendo ali as cores que representam aí os riscos ambientais, os riscos físicos, os riscos químicos, biológicos, os ergonômicos e o mecânico. E aqui estamos vendo o layout, ou seja, a planta baixa, tá, desse local de linha de montagem de automóveis. Estamos vendo as repartições ou divisões de setores, né, como vocês podem observar. Temos o setor da pintura, temos o depósito, o refeitório, temos os banheiros, a recepção, como também a linha de montagem. Então vamos analisar aqui algum desses setores para a gente observar melhor. Vamos começar pela linha de montagem, por exemplo. Na linha de montagem, a gente pode observar que existem 3 cores diferentes, o que representam o quê? Os riscos de 3, né, riscos ambientais ou riscos de trabalho, de acidente diferentes. Como, por exemplo, na cor amarela, nós observamos que nessa linha de montagem existe o risco ergonômico, ou seja, provavelmente a posição que os trabalhadores eles estão desenvolvendo as atividades deles, tem um risco à saúde deles. Estamos vendo também o azul, que representa o risco mecânico, e o verde, que representa aí o risco físico, né? Ambos com maior círculo, ou seja, então existe um elevado risco ergonômico, mecânico e físico nesse setor aqui dessa fábrica automobilística, tá? Quando a gente vai lá para o banheiro, a gente já observa que o único risco que foi representado nesse mapa de riscos é o quê? O risco biológico, né? Estamos falando de um banheiro, né? Um banheiro onde pode existir a presença de bactérias, de vírus, de protozoários, né? Então, a representação é um alto ou médio, melhor dizendo, risco de riscos ambientais, biológicos, né? Provocados por esses agentes. E nos demais também a gente pode ver, lá na parte da pintura também é interessante a gente observar, a gente observa então lá que existe um alto, né, risco ambiental químico. Por quê? É o setor onde você vai usar solvente, vai utilizar tintas, vai utilizar muito produto químico, e isso pode trazer um elevado risco ambiental à saúde do trabalhador que está exposto nesse local de trabalho. Então, esse mapa, essa representação desse mapa que vocês estão vendo, em empresas, em setores de trabalho, que nós justificamos lá na frente, onde existe um risco, né, considerável e um certo número de trabalhadores que exijam a CIPA, é necessário a criação desse mapa, e esse mapa é necessário que ele seja fixado em pontos estratégicos e de fácil visualização por todos, trabalhadores, diretorias, visitantes e terceirizados. Para quê? Para que todos possam ter ciência, antes de adentrar
em qualquer local, ambiente laboral, indústria, empresa, eles tenham conhecimento dos riscos que existem em cada setor ao adentrar nesses locais, tá certo? Então, o que podemos verificar ainda mais sobre o mapa de risco? Primeiro ponto, é considerado uma das primeiras medidas de prevenção não paternalista nessa área. O que é não paternalista? É uma medida de prevenção que ela não é decidida apenas pela diretoria. Vamos fazer dessa forma e que assim seja. Não. Quando ela passa a ser nesse termo não paternalista, isso quer dizer que ela foi uma medida de prevenção que era discutida entre todos os setores dentro da empresa. A CIPA, trabalhadores, diretoria, equipe de saúde e meio ambiente, certo? Então foi uma das primeiras medidas tomadas dessa forma aqui para prevenir a saúde dos trabalhadores. Ele é um modelo participativo, como eu acabei de falar para vocês, envolve diversos setores e segmentos, tá? Dotado de soluções práticas que visam o quê? A eliminação ou controle desses riscos ambientais que nós citamos lá no exemplo anterior. E a melhoria do ambiente e das condições de trabalho, claro, que é a premissa da saúde ocupacional, do mapa de riscos, é claro, a prevenção da saúde do trabalhador. E essa medida ela fornece aos trabalhadores como também ao país. Ou seja, aliás, a medida ela fornece aos trabalhadores, como também aos empregadores, como também ao país. Porque todos saem ganhando. A implantação do mapa de riscos ela previne a saúde, né, dos trabalhadores, evitando que ele fique exposto a riscos ambientais, certo? Aos empregadores que têm redução de custos, como redução de acidentes, menos despesas com indenizações, por exemplo, como também aumento da produtividade. Então, se eu tenho uma indústria com 300, 400 trabalhadores ou não existe acidentes que possam paralisar a minha produção, eu estou ganhando em produtividade, né, em produção dentro da minha empresa. Como também ao país, que cresce, que produz, que aumenta a economia do país também. Então, todos saem ganhando com essas medidas. Então, quais são os objetivos aí dos mapas de risco? Do mapa de risco, né? Primeiro, reunir informações que sejam suficientes para o estabelecimento de um diagnóstico da situação, segurança e saúde do trabalhador no estabelecimento. Esse é o primeiro objetivo do mapa de risco. E segundo, é possibilitar a troca e divulgação das informações entre os servidores, bem como estimular a participação nas atividades de prevenção. Esses são os principais objetivos aí, do mapa de riscos, certo? E as etapas para elaboração? Como devem ser seguidas essas etapas para se poder elaborar aí esse mapa de risco? Primeiro, conhecer o processo de trabalho no local analisado. Então, o primeiro ponto que é essencial é que você tenha um amplo conhecimento de todos os seus setores, qual a responsabilidade, qual setor e que funciona em cada setor. Ou seja, você precisa fazer um diagnóstico bem preciso dos processos de serviço e trabalho que ocorrem em todo o ambiente da empresa, todo o ambiente laboral, certo? Segundo ponto, após fazer essa análise, se deve identificar quais são esses riscos existentes em cada local. Existe risco físico, ergonômico, risco mecânico, risco de acidente, risco químico, biológico. Essa identificação precisa ser feita em cada setor ou frente de serviço também. Terceiro ponto, após identificar os riscos, nós vamos agora propor medidas preventivas às atividades existentes no local. E qual a eficácia dessas medidas, certo? Ou seja, após identificar os riscos, né, eu vou identificar quais são as melhores medidas preventivas para se evitar que os trabalhadores fiquem expostos a esses riscos que foram identificados aqui no item 2, no ponto 2 aqui, certo? O quarto ponto, depois de propor as medidas preventivas, eu vou identificar os indicadores de saúde. Ou seja, eu vou verificar se as minhas medidas preventivas que eu propus aqui no item 3, se elas são suficientes para que possa proporcionar uma boa condição de trabalho dos trabalhadores. Ou seja, que os trabalhadores não estão expostos a esses riscos que foram identificados. Certo? É fazendo então essa verificação e identificação dos indicadores de saúde em todos os setores.
E quinto, é conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local, certo? Então, esses são os passo a passos, as etapas, digamos assim, utilizadas aí para se elaborar um mapa de riscos dentro do ambiente laboral. E aqui nós temos a classificação de risco que nós trouxemos para vocês, que são a classificação dos riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes, né, e os ergonômicos. Lembrando alguns exemplos, como os riscos físicos está relacionado ao calor excessivo, né, alta temperatura, baixa temperatura, certo? Pressão também, trabalhar em locais onde existe baixa pressão ou alta pressão também. Podemos citar os riscos biológicos também que eu citei para vocês, que são os riscos que os trabalhadores estão expostos a vírus, bactérias, né? Isso é muito comum, principalmente em ambientes da área de saúde, em hospitais, clínicas, médicas, laboratórios. Temos os riscos de acidente, que são os riscos de queda, tá? A gente pode citar, por exemplo, corte, né? Uma pancada. Os riscos químicos, nós podemos citar exemplos, exposição a líquidos inflamáveis, a líquidos corrosivos, a vapores tóxicos, a fumaça, a poeira, né? São exemplos de riscos ambientais químicos. E os ergonômicos está ligado à postura, né? A forma de se realizar o trabalho, a forma que eu sento, a forma que eu me posiciono perante uma máquina para operá-la, né? Se está adequado à minha altura ou não, se o apoio, né, das minhas costas está adequado ou não. Então, esses são alguns exemplos aí de riscos ambientais, certo, pessoal? Então, na próxima aula presencial, a gente vai ver a continuidade desse assunto, dando continuidade um pouco mais sobre mapas de riscos e outros assuntos aí que vão vir adiante, tá certo? Então, aguardo vocês, um abraço.